1971, Ulisses Guimarães assumiu a presidência nacional do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, função que ele exerceria até o fim do bipartidarismo em 80. Era uma época complicada para se fazer política no Brasil, um período de censuras e cassações. Com o fim do bipartidarismo, o MDB foi obrigado a acrescentar um P e passou a ser PMDB, e também escolheu Ulisses como presidente. Com um total de 11 legislaturas, Ulisses está entre os 4 deputados com maior número de mandatos na história da República. Miro é outro desses 4, e aliás, o único que permanece até hoje na Câmara dos Deputados. Obrigado pela sua presença aqui, deputado. Obrigado a vocês pelo convite. Prazer é nosso. Deputado, o senhor está entre os 4 deputados com o maior número de mandatos que o Brasil já teve. Ao lado, outro desses 4 foi Ulisses Guimarães. O que o senhor lembra quando pensa nessa figura que foi o Dr. Ulisses? É curioso, eu estava olhando uma foto até com ele. A minha memória mantém a imagem das pessoas sem que elas envelheçam. Então eu me lembro do Ulisses, do Tálio Ramalho, Teotônio Vilela, Pedroso Horta. Quando eu cheguei aqui, Pedroso Horta era o líder do MDB. Como eles eram. Isso talvez seja uma defesa para a minha própria pessoa, para me lembrar daqueles tempos lá, como eu era. Mas não, eu acho que essas personalidades são únicas na história do país. Você bota aí Brizola, você bota aí Tancredo, Ulisses, Tálio Ramalho, Teotônio Vilela, Mário Covas. Você não tem elementos de comparação entre um e outro. E quando você lembra deles em algum momento do combate, em algum momento da batalha. Eu não sei se os especialistas em guerras entendem assim para aqueles generais famosos, o Patton e outros, né? Mas na guerra da política, eu acho que isso funciona um pouco assim. Porque nós falamos do Ulisses como se ele estivesse vivo. Nós falamos do Ulisses. E outra coisa, nós convivíamos com ele, éramos deputados, éramos do mesmo partido, das mesmas lutas, porque ele era um homem da luta do pensamento, da formulação, e era um homem da luta na rua. Ele ia para a rua, realmente, disputar ali uma posição política. Bom, nós não o chamávamos de você. E ele dizia, me chama de você. Mas nós não o chamávamos de você. Era o doutor Ulisses, como era o doutor Tancredo. Saíamos à noite, jantávamos, bebíamos, ríamos, mas era o doutor Ulisses. Jamais conseguimos, ele dizia, parem com isso, mas nós jamais conseguimos ultrapassar essa barreira. Havia alguns que eram mais afoitos. O Fernando Henrique Cardoso chamava de Ulisses, né? O Fernando Henrique é majestático, então ele trata todo mundo dessa. Mas voltando um pouco, o senhor citou, né, Dr. Ulisses, Tancredo, Brizola e Covas. A gente tem uma visão muito boa desses políticos que se destacaram nesse momento de final do regime militar, né, e da luta contra o regime militar. Parece que o nível era muito bom, ou a gente tende a olhar para o passado com lentes positivas? Não, o nível era muito bom e a política, no lado da oposição, talvez esse seja o detalhe, que eu estou pensando aqui agora, é porque nós éramos oposição, mas oposição dura. Nós não tínhamos vantagens do outro lado, nós não tínhamos liberdade, nós sabíamos que estávamos sendo vigiados o tempo todo. Que deu a frase do Tancredo, né? Falar por telefone é para marcar encontro em lugar errado. Porque todo mundo sabia que estava grampeado. Nós vivíamos com uma paranoia, olhando em volta, dificuldade de chegar em casa, dava 2 voltas no quarteirão para até parar. Um certo exagero também. Megalomania nossa. Mas era um padrão diferente de hoje, porque o Ulisses morava num hotel. Hotel modesto. O Pedroso Horta idem. O Tálio Ramalho morava num apartamento funcional, na 302 Norte. Depois, muito depois, veio Mário Covas de volta, depois da anistia. Também não havia esse padrão
do Ataúfo Alves, você só pensa em luxo e riqueza. Essas casas formidáveis na beira do lago, pertencentes a políticos. A preocupação maior era em reunir pessoas, poucas normalmente, para se antecipar aos acontecimentos. E daí vinham os bares, os restaurantes. E aí surgem as lendas também, que antes era o Tarantela, que era um bar na 202 Sul, um bar sofisticado. Tinha um piano de apartamento na porta, mas era pequeno. Aí depois ele foi aumentando, virou Piantela. Aí surgiu, assim, 2 casas abaixo, o bar do Piantela, que aí tinha 2 conjuntos musicais, essa coisa toda. Ah, rapaz, esse tempo foi passando, porque ali se reunia a oposição, naquele botequim. Que era o lugar favorito do Dr. Ulisses. Era né? o MDB. Sim. E a arena se reunia no Gilberto Salomão, no GAF. Isso parecia Barbacena, um de um lado, outro do outro. Não é? Depois é que as coisas se misturaram um pouco. Aí surgem as lendas, o Clube do Poar, onde se decidiam. Isso foi o Pacheco Chaves, que era deputado, que um dia trouxe uma garrafa de cachaça de pera, né, do Poar. Exatamente. Que depois do jantar era tomado como aperitivo uma tacinha, mas nós tomávamos a garrafa. Então, porque o Ulisses era bom de copo, ele ficava inteiro. Ele ficava absolutamente inteiro. Mas era bom de copo. Teve uma vez que, naquela época, ditadura, pouco trabalho na Câmara, era uma quinta-feira, nós estávamos lá no Piantela, na parte de cima, e lá para as 4 da tarde chegou o Rafael de Almeida Magalhães. Aí chegou na hora que o doutor Ulisses dizia, então invadiremos o Palácio do Planalto. Aí o Rafael disse, peraí, me dá 2 garrafas de vodka. Era uma maneira bem-humorada de você contornar as dificuldades da época. Isso era entremeado com as notícias de cerco ao Congresso, imposição de votações, cassações de mandato. Então, talvez houvesse uma compensação ou uma descompensação daquelas tensões. E esse lado da confiança, de uma maneira, e de outra forma, essa necessidade de manter um humor mínimo diante das tragédias que se passavam, porque senão você não suportava. E nós tínhamos muita confiança uns nos outros. Combinavam-se as coisas e elas valiam para valer. Valiam para valer, ficou meio esquisito, mas valiam. Em 1977, foi mandado para cá uma reforma do judiciário. Seu segundo mandato, isso. O Tancredo detectou logo que aquilo tinha uma armadilha. Qual era? Porque em 78, as eleições para governos estaduais seriam eleições diretas. Aí o Tancredo disse o seguinte, eles estão mandando isso aqui para o Congresso reagir na reforma do Judiciário, eles fecham o Congresso e editam tudo por decreto-lei. Inclusive as eleições de 78 passarão a ser indiretas. A nossa hora de confronto é aquela hora que o povo vai entender mais. Vai entender mais do que a lei orgânica da Magistratura Nacional. E depois nós reparamos a lei orgânica. Ulisses concordou. Houve um grupo que não concordou e se deliberou então que no dia seguinte, isso já avançava a madrugada, então no mesmo dia viríamos aqui para o auditório Nereu Ramos, que ficava ali no anexo das comissões. Não era esse gigante auditório que é hoje, né? Ficava ali no anexo das comissões. Vamos para lá e os primeiros discursos foram muito duros pela necessidade de resistir naquela hora, etc, etc. O Tancredo fez o discurso, relatando o que ficou combinado com o Ulisses, e o Ulisses confirmando, disse, esse Congresso será fechado. Nós vamos perder a possibilidade do confronto
na hora que os militares quiserem transformar as eleições em indiretas, eleições de governadores, em 78. Eles vão fazer isso agora e vai ficar uma misturada. Bom, assim se decidiu, o MDB veio unido para essa votação e realmente o Congresso foi fechado. Pacote de Abril. E veio o pacote de Abril de 77, que tem uma coisa formidável, porque eles fizeram lá o que queriam na lei orgânica, realmente, da Magistratura Nacional, realmente transformar as eleições de 1978 em eleições indiretas, e aí é que surgem as férias de 30 dias. Porque para pegar adesão popular, eles passam as férias de 20 para 30 dias. Então, naquele mês em que o Congresso esteve fechado, o que aconteceu? A população ganhou as férias de 30 dias. Aí foi feita uma pesquisa com a população apoiando aquela decisão. E assim vínhamos, né, passando, mas você chega aos momentos da emenda Dante Oliveira, que logo depois da... Vamos ver, isso foi em 1983 já, então saímos de 77 para 83. Isso. Aí, esse momento, o senhor tinha sido candidato a governador, né? Isso. Exatamente. Eu estava fora do mandato e estava na executiva do PMDB nacional. Mas a vantagem é que provavelmente o senhor viu toda a campanha pelas diretas do Rio. Não, eu vi todas essas coisas e estava na reunião como membro da executiva do PMDB. Não, e fui para São Paulo também, por ser da executiva do PMDB. Mas nós estávamos na sala do doutor Ulisses, sala que era destinada ao presidente do partido. Aqui mesmo no Congresso? Aqui mesmo no Congresso. E aí a discussão, o doutor Ulisses dizendo, precisamos recuperar a ideia das eleições diretas no Brasil. Vamos lá, vamos lutar pelas eleições diretas. Aí alguém na sala, talvez o próprio Ulisses, talvez o Oswaldo Manicardi, que era o secretário dele, disse, olha, mas vamos ver se já não tem uma emenda. E naquela época as coisas eram um pouco mais complicadas, você não tinha a pesquisa na internet, não. Você tinha que ir à biblioteca, tinha o serviço de sinopse. Aí volta o Oswaldo de lá com a emenda da Dante Oliveira. Ele disse, olha, já tem uma. Aí o Ulisses mandou chamar o deputado Dante Oliveira. Primeiro mandato, né? Primeiro mandato. Acabado de chegar. Quem conhece? Começou aquela coisa. Bom, deputado, ué. Mandou chamar o Dante Oliveira. Aí disse, ó, Dante de Oliveira, aquele jeito de falar. Senta aqui conosco, essa coisa. Estava vendo a sua emenda. E a sua emenda vai ser a emenda do PMDB pela restauração das eleições diretas para presidente da República no Brasil. Aí o Dante de Oliveira ficou meio assim, sem acreditar. Aí tem aquela coisa de aplausos aqui dali. E o Ulisses aí teve uma coisa formidável que ele disse, vamos começar a campanha por pequenas cidades. A sabedoria formidável, não é? Aí Para onde vocês foram? Não, aí começa uma discussão interna. Começa uma discussão interna, tem que viajar ao Brasil, daqui e dali. Mas peraí, primeiro viajar ao Brasil, não, primeiro fazer as coisas. O Teotônio Vilela era o primeiro vice-presidente. De Alagoas. Ele era de Alagoas, era o primeiro vice-presidente do PMDB. Aí o Teotônio insistindo a beça para o Ulisses viajar, o Ulisses disse, mas você é o primeiro vice-presidente. Eu me licencio e você viaja. Aí o Teotônio disse, topo. E começou a andar o Brasil e gerou aquela música do Fernando Brant. Quem é esse viajante, quem é esse menestrel? Menestrel dos Alagoas. Porque é uma história interessante que foi gravada pela Fafá de Belém e era presidente da Som Livre, que gravou o João Araújo, pai do Cazuza. E nessa época eu estava sem mandato, trabalhava na Isto É e o escritório de advocacia. Aí a Isto É era muito perto da Som Livre, ali em Botafogo. Aí o João Araújo me ligou
disse, vem ouvir aqui uma coisa, 2 quarteirões ou 3, eu fui lá ouvir e fiquei deslumbrado. Ele disse, traz o Teutônio para botar a voz dele nesse disco. Aí eu falei com o Teutônio, estava doente nessa época, falei com o Teutônio, ele disse, eu quero ouvir. Aí chegamos lá, ele ouviu, aí disse, eu gravo. Aí ele foi para o estúdio, nós fomos na suíte ali do estúdio, né? Sim. Aquele vidro, né, olhando, e olhou para o microfone assim. Aí tocou a música e ele grava aquela fala final, esta música reproduz a luta dos brasileiros. Grande Teutônio Vilela. E aí estava ali o Menestrel das Alagoas, não é? E esses fatos foram se juntando. E surge a campanha das diretas com tudo isso. Com a música do Menestrel das Alagoas, com a Fafá de Belém, com o Ulisses, com o Tancredo, que tinha ali a percepção de que se devia lutar pelas diretas, mas que não se devia perder de vista a interrupção do ciclo militar. Se não houvesse indiretas, que houvesse... Se não houvesse diretas, que houvesse indiretas. Claro. Ele vai para o governo de Minas e se posiciona para renunciar ao governo e ser candidato a presidente, no caso de fracassar a emenda das diretas, como realmente nós não conseguimos aqui aprovar. Sim. E aí começa uma discussão enorme se devíamos ter a candidatura. Começa a campanha Mudança Já. Por quê? Porque disse o Ulisses, isso não é uma mudança que se faz estalando o dedo. Essa tem que ser uma mudança conquistada nas ruas. Vamos para as ruas e vamos ver se o povo vai para as ruas com essa frase. Mudança já. Inclusive, e assim deputado, foi feito. A gente tem aqui essa foto que o senhor está magrinho, inclusive, né? Entre o doutor Ulisses Tancredo falando. Tancredo. Isso era diretas ou isso foi um pouco Não, antes? isso foi antes. Isso foi na campanha de governador, que nós juntamos Rio, São Paulo. São Paulo, o Tancredo era candidato em Minas Gerais, isso. eu no Rio, o Motório em São Paulo. 2 anos antes, em 82, então. É isso. E aí tem o Rio São Francisco, que é um desafio. Ou melhor, o Rio Paraíba do Sul. Que faz a fronteira do que é um desafio. Tem o São Francisco, que não é aquele lá, que corta ali a Baixada. Mas tem isso aí é o Rio Paraíba do Sul, que pega os 3 estados. E as águas poluídas eram um desafio para todos. Aí marcamos lá mais de um evento. Aí você vê aí o Ulisses magrinho, a postura dele, serena, tranquila, e o Tancredo mandando aí ver. E o Tancredo, com aquele jeito mineiro dele, ele falava o que tinha que falar. Assim como na morte do Getúlio ele foi a pessoa que propôs a resistência, assim como na eleição do Castelo Branco, ele foi o único do PSDB aí para o microfone dizer: não darei meu voto para alguém chegar à presidência da República sem o voto popular. Aí veja o destino. Ele chega à presidência da República sem o voto popular e não assume. Mas voltando então às diretas, né? Como que foi esse crescente, né? O doutor Ulisses ficou conhecido como do Senhor Diretas. E, como o senhor acabou de falar, começou devagar no interior e aí foram crescendo e aí manifestações cada vez maiores nas grandes cidades. Aí entra a sabedoria do Ulisses, né? Que se tentasse começar grande e não se conseguisse fazer grande, qual seria a notícia? Fracassou. Agora, vamos fazer ali, no interior de São Paulo, uma cidadezinha. Depois vamos aqui fazer. A de Goiânia foi um espetáculo, que já foi na mudança já. Porque aí o Maluf tinha vencido a convenção do PDS. Sim, do PDS. Venceu do Andreasa do PDS. E o Antônio Carlos Magalhães veio ao comício de Goiânia. Quer dizer, é o nascimento do PFL. Da Frente Liberal, tudo mais, né? E estava aquela coisa assim, meio assustada. Pô, o Antônio Carlos Magalhães, como é que a massa vai reagir? Aí tem uma coisa interessante, que o Antônio Carlos Magalhães era o Toninho Malvadeza, né? Sim. Aí quando o Antônio Carlos Magalhães foi anunciado,
o pessoal começou a gritar: Toninho Ternura! Ele não acreditava olhando aquilo ali, sendo chamado de Toninho Ternura pela primeira vez na vida, ali, e chamado pela esquerda. Exatamente. Né? Ali estava o pessoal do 8, o pessoal do Partidão. O pessoal do Partidão foi muito ativo no convencimento das forças de esquerda. O pessoal do velho Partido Comunista, os intelectuais do Partido Comunista, foram muito ativos no convencimento do pessoal de esquerda para aceitar a mudança da direta já para a mudança já, demonstrando que significava a interrupção do ciclo militar. Ou seja, não tiveram um sectarismo que outros setores da esquerda tiveram, né? Não, mas nós criamos até uns mecanismos de segurança dos comícios com pessoas que conheciam quem era quem ali, do movimento de esquerda. Ficávamos em hotéis, olhando. E quem ficava ali na segurança direta era um militante. E não era segurança de pancadaria, não. Era segurança de bater palma, de ficar em volta batendo palma e dizendo: olha, já vimos vocês, sabe? E o pessoal ia, enfim, se acomodando. Isso aconteceu especialmente no comício da rodoviária de Belo Horizonte. Você vê que o Brasil é um país que tem que dar certo. Porque a segurança lá na rodoviária em Belo Horizonte era feita no hotel, perto da rodoviária. Nós estávamos de binóculo, estava eu, Aécio Neves, Iraldo e Lúcio Neves, sobrinho de Tancredo. Se tivesse alguma coisa para dar errado, ia dar. E era bem no centro da cidade, né? Ao lado do mercado, E central se tivesse mesmo. alguma coisa para dar errado, ia dar, porque nós não entendíamos nada de segurança. Mas conseguíamos ver o deslocamento das pessoas e chegamos a alertar para uma situação que se programava ali que podia ser complicada. Mas nada deu errado, tirando que a votação não foi Nada vencida. deu errado, porque onde você tem a massa do povo, ninguém tem a ousadia de fazer um enfrentamento. Ó. Como o senhor mesmo falou, deputado, as diretas não passaram, veio o colégio eleitoral, e a eleição para presidente só viria em 89. Né? Ela demorou um pouco demais para algumas personalidades políticas que não tiveram chance ao longo de todos aqueles anos, como foi o Ulisses, como talvez tenha sido o Brizola também, que esperaram tanto que quando ela chegou, a gente tinha todos eles disputando e eles não tiveram outra chance depois disso, né? Porque as cassações foram muito perversas, além do seu sentido primeiro, de tirar da vida pública as pessoas, de levar algumas ao cárcere, de torturar outras, não é? Tem esse sentido todo que impacta a história do Brasil. Teve também uma consequência, que é a retirada da vida pública de uma geração. Então, aquela geração que assistiu a essas pessoas, assistiu nas ruas, nos movimentos sociais, movimento sindical, essa geração ou foi afastada, se afastou, por foi cuidar de outras coisas. Tudo né? mais, foi cuidar de outras coisas, ou foi afastada mesmo do cacete. Não é? Quando chega ali aquele momento, era preciso contar a história de todos eles para uma outra geração que vinha atrás. Uhum. E a história mais espetacular era mais falsa, a do Collor. Sim. Ele ganha. Ele ganha do Lula, ele ganha do Brizola. Aquelas energias. E ganha do Ulisses. E ganha do Covas. Que fica em quinto, exatamente. E ganha do Covas. Quarto. Ganha das principais expressões de toda aquela luta pela retomada do crescimento. E quem ganha a eleição era alguém que era da arena. É a vida. Feito isso, né, o doutor Ulisses ainda volta uma vez mais ao Congresso, mas sem encontrar, nesse momento o senhor já estava no PDT, mas sem encontrar mais o mesmo espaço que ele tinha nas décadas anteriores, mesmo dentro do próprio PMDB, né? É uma história muito dramática e com lances ainda não muito revelados, porque isso precede a queda do Collor e a Comissão Parlamentar de Inquérito do Mensalão. Mensalão não. Dos anões do orçamento. Não, dos anões do orçamento. Que foi a primeira cortada na carne que se deu aqui. Não é? E o Ulisses foi quem denunciou o que estava se passando na Comissão de Orçamento. Então, aqueles grupos
acabaram agindo nos subterrâneos para tirar o chão debaixo do pé do Ulisses. E ele fica logo numa situação de quase ostracismo, que só o relevo da sua história é que impediu que ele vivesse dias amargos. E a morte chega numa hora que talvez o tenha poupado desses dias. O acidente acontece pouco depois, né, da votação pela Câmara do impeachment do ex-presidente Collor, e ele não chega a ver tudo que iria acontecer no ano seguinte, em 93, quanto aos anos do orçamento, né? E talvez a nova organização da política brasileira não tivesse feito justiça àquela grande história. Então, até o fato do corpo dele não ter sido achado e ter ficado no fundo do mar, talvez esteja aí uma homenagem digna para o Dr. Ulisses. Deputado Miro Teixeira, nosso tempo acabou, mas muito obrigado por participar dessa nossa homenagem ao centenário do Dr. Ulisses. É uma recordação. E as recordações ajudam a viver. Ainda mais alguém que tão importante. Você pode conferir esta e outras entrevistas que compõem a série no site da TV Câmara ou então pelo YouTube. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.